Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. É um grande privilégio poder estar aqui com os irmãos, conhecendo a amada igreja. Primeira vez que eu estou aqui. E louvado seja Deus por aquilo que eu estou vendo aqui, dos irmãos, pela vida do pastor Christian, da família. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 120. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos este Salmo, Salmo de número 126, irmãos. Salmo 126. A palavra de Deus, eu uso a versão revista atualizada. A minha versão está assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilos ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Pode se assentar. Meu nome é Márcio, eu estou trabalhando ali na cidade de Valinhos. Não sei aqui quantos conhecem a cidade de Valinhos. Sou natural de Valinhos, nascido na cidade, mas morei há 18 anos fora de Valinhos, no estado do Amazonas, trabalhando com indígenas. No Amazonas, em que eu formei minha família, fui para o Amazonas solteiro e passei 18 anos servindo na Amazônia. E no meio do ano passado retornei para a cidade natal, para Valinhos, depois de 18 anos trabalhando como missionário pela Igreja Cristã do Brasil, pela APMT. E pela graça do Senhor estamos servindo ali em Valinhos, eu com a minha família. Agora vai se fazer 1 ano e 2 meses que nós estamos ali em Valinhos. Deus tem sido gracioso conosco, bondoso, e sentimos-nos privilegiados de estar aqui com os irmãos hoje em Mojimirim e trazer aos irmãos essa grande oportunidade que temos de estar à mesa com o Senhor Jesus Cristo, de participar com o Senhor Jesus à mesa. Mas nessa minha caminhada missionária, eu estive por várias igrejas quando eu vinha para o estado de São Paulo, ou quando eu ia lá para a terra da minha esposa, para o Goiás. E nessa longa caminhada, nós passamos por muitas igrejas dando testemunho, falando do trabalho na Amazônia. E diante disso, eu queria fazer aqui uma introdução para os irmãos do texto que nós lemos, contando para os irmãos dessa experiência. Certa vez, em uma das igrejas que nós havíamos sido convidados para falar do trabalho missionário, trazer uma palavra, nenhuma dessas situações, uma delas me chamou a atenção, porque quando terminamos o sermão, o pastor nos convidou para ir lá na frente, lá à porta da igreja, para cumprimentar os irmãos ali. E aí ia passando o irmão, cumprimentava, perguntava da Amazônia, perguntava lá do trabalho, e por último veio uma irmã. E
essa irmã começou a relatar as crises que ela estava vivendo na vida dela. E ela não parava de falar. Ela contava, chorava a sua situação. E quando ela cansou de falar, ela olhou então no fundo dos meus olhos e perguntou: missionário, eu sou serva de Deus, missionário, eu passo pelas mesmas crises que as pessoas que não fazem parte desse povo passam. Que diferença faz servir a Jesus Cristo se eu sofro tanto? Sempre servir a Cristo com todo o meu coração. No entanto, tudo isso que está acontecendo comigo, onde está a diferença de servirmos a Deus? E hoje em dia, até mesmo na nossa mídia, internet, nós encontramos muitos pregadores da televisão, repetidas vezes declarando que o povo de Deus é cabeça e não cauda, que o povo de Deus é vencedor, que o povo de Deus não irá se abater, que o povo de Deus não irá se abalar, que o povo de Deus não terá tristeza, nem dor, e nem desespero, e nem perda, e que todas essas coisas não alcançarão. Mas, quando olhamos para as verdades das Escrituras, quando olhamos para as nossas vidas, parece que a vida e a teologia daquela mulher não acontecia na prática, porque o povo de Deus então é chamado a uma reflexão de que é um povo que vai passar por todas as coisas, é um povo que vai sofrer, é um povo que vai ser injuriado, é um povo que vai ser subjugado, é um povo que vai ser perseguido. E o Salmo 126 que nós acabamos de ler, queria citar um dos pais da igreja, chamado João Crisóstomo. João Crisóstomo, um dos pais da igreja, ele defendia que o sofrimento e o evangelho caminham lado a lado, que sofrimento e evangelho estão diretamente ligados. Então, onde está a diferença do povo de Deus? Que diferença faz então servir a Deus se passamos pelas mesmas crises, que talvez até pior? Então, o texto aí do Salmo 126, esse texto que nós acabamos de ler, nós percebemos aí nesse texto que o povo de Israel também passava por crise. O Salmo 26 é um dos salmos de lamento e súplica coletiva, onde o povo então suplicava a Deus, suplicava em grupos, em coletividade. Inicialmente, esse Salmo 126, ele servia para expressar o gozo, a alegria do povo de Deus, pela volta do cativeiro babilônico. Provavelmente, na primeira repetição, ainda incompleta, ou nos tempos de Neemias, e pede uma nova restauração diante de uma crise, diante de um sofrimento. Depois, o Salmo teve sua estrutura aí adaptada para o uso litúrgico. Então, lá no início, ele foi usado pelo livramento do cativeiro.
E depois então ele se tornou um salmo litúrgico. E esse salmo então era sempre usado, sempre que Israel, sempre que o povo, que era o povo separado de Deus, passava por momentos de aflição nacional. Todo o povo, toda a nação passava por aflições. Este salmo servia para o povo de Israel para manter a esperança viva no coração do povo de Deus. Pelos momentos de crise, de lutas que eles passavam, então eles olhavam para este salmo e falavam nesse salmo, e relembravam o que eles tinham vivido, o que os seus pais tinham vivido. Além disso, o Salmo 126 faz parte dos cânticos de romagem, que eram salmos usados então nas peregrinações para o templo de Jerusalém. Tempos a ênfase na presença e na ação restauradora do Senhor. Diante então dessa compreensão então da crise e da restauração, diante desse paralelismo, diante dessa crise, restauração, com a presença de Deus então restauradora no passado, que é o verso 1, e também novamente o verso 4, onde então percebemos que o povo de Deus já passava por crise desde a antiguidade. Portanto, nós hoje vamos refletir e vamos pensar junto como o povo de Deus lida com as crises, com as dificuldades. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite sobre então essas características do povo de Deus nas dificuldades. Esse é o nosso tema: características do povo de Deus nas dificuldades. No texto aí, o salmista nos mostra algumas características, e a primeira característica está aí do verso 1 ao verso 3, que é ser grato a Deus pelo que Deus já fez por nós. Se eu deixasse talvez aqui alguns irmãos falarem o tanto de livramento que Deus já deu, se eu deixasse algum irmão aqui comentar sobre aquilo que Deus já mudou em sua vida, na sua família, na sua história, nós aqui poderíamos ter um tempo maior, porque acredito eu que todos nós passamos por algum tipo de crise. Acredito eu que todos nós passamos por algum tipo de dificuldade. Mas do versículo 1 ao versículo 3, nós vemos que mesmo em meio a uma nova dificuldade que estava aparecendo para o povo de Deus, eles lembravam de tudo que Deus já havia feito por eles. Lembrou da libertação do cativeiro babilônico, lembrou dos momentos de alegria, lembrou dos feitos de Deus que geraram então uma alegria. Uma alegria tal no povo que era como se eles estivessem sonhando. Eu vou ler novamente o verso 1 ao verso 3. Então diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Que bom é termos um coração grato diante de um Deus que criou todas as coisas, de um Deus soberano que pode todas as coisas. Que bom é olharmos para trás e falar: louvado seja Deus, porque esse Deus tem feito grandes coisas na minha vida, na minha família, nos meus antepassados, e ainda vai
vai continuar fazendo, porque eu fico como quem sonha. Os efeitos de Deus geraram alegria no povo de Deus, e por parte do povo de Deus, um reconhecimento do que Deus já havia feito. Até mesmo outras nações puderam testemunhar o que esse povo passou, o que esse povo viveu. Então, meus irmãos, nesse momento desse texto, nós aprendemos que o povo de Deus tem que ser grato, mesmo em meio a uma nova dificuldade, mesmo em meio a uma grande crise. Grato por lembrar de tudo aquilo que Deus já fez por nós. E o mais interessante, porque falar de gratidão sobre memória, onde nós então comemoramos, onde nós então nos regozijamos diante então da mesa do Senhor, de podermos então olhar lá para trás, olhar para lá para mais de 2000 anos atrás, e louvarmos o nome do Senhor, por reconhecer a grandeza de Cristo Jesus em nossas vidas, por reconhecer que esse Senhor Jesus tem me conduzido, tem me guiado, tem mudado a minha vida. E precisamos crer de maneira tal neste Senhor Jesus, que o nosso coração então transbordará de alegria, mesmo sofrendo, mesmo passando luto, porque não há dor maior, não há sofrimento maior, não há nada maior de que alguém que já sofreu que não seja esse Senhor, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Não há. Às vezes nós temos lutas, é verdade. Às vezes nós estamos apertados financeiramente, e isso gera em nós preocupações. Às vezes nós temos dificuldades na família, um filho meio rebelde, às vezes um esposo meio rebelde, uma esposa meio rebelde, não sei. São tantas as lutas, são tantas as dificuldades, mas nós temos que olhar para nós mesmos, e olhando para nós e ver o que Cristo está fazendo, o que o Evangelho, o que a Palavra de Deus tem realizado em nossa vida. E aí então, louvar e bendizer o nome do Senhor. Às vezes o que eu noto em nossas vidas, na minha vida também, a nossa tendência é ficar murmurando. Entramos num complexo da tartaruga. Sabe o que é o complexo da tartaruga? Complexo da tartaruga. A gente vai se escondendo dentro do casco, vai se colocando lá dentro do casco, enfia a cabeça, enfia os bracinhos, e ficamos nos achando injustiçados, e ficamos nos achando coitadinhos, reclamamos de Deus, de Ele não se importar com as nossas aflições. A verdade é que a nossa murmuração é fruto da nossa memória curta, e como a gente esquece as coisas muito fácil, e como a gente esquece das coisas rápido. Eu espero que esse dia, a primeira ceia da igreja presbiteriana aqui, é a igreja presbiteriana em Mojimirim? Em Mojimirim, igreja presbiteriana em Mojimirim, seja um fato para ser lembrado daqui 2 anos, 3 anos,
e falar: louvado seja Deus. Eu me lembro da primeira vez que foi ministrada a ceia, e eu sou grato ao Senhor, porque eu estou firme com Ele, estou louvando o nome dEle, eu estou lutando pela causa dEle. Mas o exemplo maior que nós temos é Jesus. Na última ceia, mesmo sabendo que caminhava para a cruz, ele começa a ceia agradecendo a Deus pelo que ele já havia feito, dando alimento e comunhão para os discípulos. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que quando eu vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. No momento difícil de sua caminhada, da sua peregrinação, Jesus, o próprio Deus encarnado, estava pronto para agradecer pelo seu sofrimento e pela sua morte de cruz, carregando sobre si toda a culpa, todo o pecado de toda a humanidade, de todos, dos assassinos, dos violentos, dos malfeitores, levando sobre si tudo. E ele então agradece ao Pai. Então, a primeira característica do povo de Deus é essa: não ter memória curta e lembrar, ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele já revelou, por tudo aquilo que Ele já fez, por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele tem ensinado, tem mostrado. Ser grato ao Senhor. A segunda característica está aí no versículo 4. O versículo 4, então ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Meus irmãos, então, do versículo 1 ao versículo 3, eles agradecem a Deus aquilo que Deus já havia sido feito. O salmista pede a Deus agora uma nova ação de Deus, pede mais uma vez que Deus mude a situação. E parece-me que o versículo 4 aqui é um clamor por socorro, porque Negueb, eu já vi algumas pessoas pregando que é um rio, não é um rio. Negueb é uma região, um deserto, região árida, uma região que não tem vida, uma região que não tem nada. Não sei se alguém aqui já foi no deserto, mas é uma região que não tem vida. Negueb é esse lugar, é essa região onde não tem nada. Mas Negueb, em determinada época do ano, tem as chuvas, e essas chuvas fazem formar um lugar onde a água corre, essas torrentes, esta chuva que cai no meio do deserto, e ali então a água passa, e aonde aquela água passou, começa a brotar vida. Onde aquela água passa dessa chuva, nesse lugar árido que é o Negueb, passa a haver vida, por causa da água. E essa região árida no sul de Israel, mas numa determinada então época do ano, as chuvas formam torrentes, rios temporários que levam vida ao deserto. O milagre da água no deserto sustentava todo aquele povo que vivia naquela região, trazia vida a um lugar onde não havia vida. E é isso que eles estão clamando a Deus. Eles dizem: ó Deus, nós somos gratos, tudo que o Senhor já fez, todo o livramento que o Senhor deu. E aqui no versículo 4 eles então
novamente carecemos da sua restauração. Então, o salmista clamava por nada menos do que um milagre de Deus, nada menos que deserto, água no deserto. Diante das dificuldades, então eles clamavam, o povo de Deus clamava. Um dos maiores grupos do saltério e dos salmos de lamento e de súplica. E nós, irmãos? E nós, igreja de Mojimirim, diante dos problemas, nós temos clamado por intervenção divina, temos uma facilidade muito grande de banalizar a oração, ou o poder da oração, de se esquecer de que o poder da oração, esse contato com o Santo Deus, o Sagrado, que temos aqui, nos faz pessoas muitas vezes tímidas e desconfiadas em nosso relacionamento com Deus. Às vezes nós até clamamos a Deus, mas clamamos duvidando. Às vezes até oramos a Deus, mas oramos timidamente. Não sei se vai acontecer mesmo. Às vezes a incredulidade fala mais alto do que o exercício de fato de fé em oração. Irmãos, nós temos e nós devemos clamar ao Senhor de todo o coração, voltar, irmãos, a derramar o nosso coração, as nossas lágrimas diante do Senhor, realmente nos colocarmos de todo o coração diante desse Senhor, sendo grato por Ele ser o nosso Deus, sendo grato por Ele nos ter separado para Ele, e bendizendo e exaltando, mas clamando por socorro. E a segunda característica do povo de Deus está aí no verso 4: o povo de Deus clamava por intervenção divina. Mas não era um só que clamava, era todo o povo de Deus. Lembre-se que esse Salmo 126 é um salmo coletivo, era toda a nação clamando por restauração. Então, a segunda característica que temos é essa: diante dos problemas, o salmista clamava por um milagre. Em meio às dificuldades, nós devemos primeiramente recorrer a Deus, e este é o exemplo que esse salmo nos traz. Mas, como eu já disse antes aqui para os irmãos, nesse texto, o Senhor Jesus estava lá no Getsemane, diante dos momentos mais difíceis da sua caminhada, mas o texto bíblico diz que ele clamou ao Pai. Marcos 14:35, ele diz: e adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Jesus, no momento de dor, estava clamando pela intervenção do Pai, pela intervenção divina. E por último, irmãos, a terceira característica do povo de Deus está aí no versículo 5 e versículo 6. O versículo 5 diz: o que com lágrimas semeia, com júbilo ceifará. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Diante desses versículos, nós vemos então o salmista, o quanto ele confiava de que, apesar dos momentos de dificuldades pelos quais então ele estava passando, que o futuro próximo, aquilo que eles sonhavam, eles seriam recompensados.
O salmista aqui então trabalha com alguns contrastes no Salmo 126, contrastes da situação atual do povo: deserto, terra seca, ausência de vida, fome, e o que eles esperavam de Deus. Esse é o contraste do Salmo. O momento aqui é de fome, de miséria, de não ter o que comer. E mesmo assim eles eram gratos. E agora eles sonhavam que ainda Deus faria grandes coisas. Eles sonhavam que Deus ainda iria restaurar. Eles tinham a certeza que Deus ouviria a sua voz, o seu clamor, e mandaria chuva, águas abundantes, vida. E aí ele faz essa comparação: o sofrimento no tempo da semeadura, de trabalho que é sempre um tempo duro, mas quando traz a recompensa, a colheita, nos faz esquecer como foi difícil. Você aqui que já trabalhou na agricultura, ele está aqui? Claro. Meu irmão, não é brincadeira. Os meus pais têm um sítio. De vez em quando eu me arrisco lá. Pelo amor de Deus, não é fácil não. Mas depois, quando você colhe aquilo que você plantou, depois você preparou a terra, arou, e fez não sei o que, botou não sei o que lá, mexeu na terra de novo, mexe na terra umas 5 vezes, aí depois planta, aí fica esperando aquela plantinha crescer, e aquela plantinha começa a crescer, mas demora para crescer às vezes, vai crescendo, mas aí vem a colheita. E aí quando vem a colheita, toda aquela parte difícil, aquele negócio todo, é esquecido por uma boa colheita grande. E é isso que o salmista está comparando aqui. Eles falam que para semear não é brincadeira não. Para semear não é fácil não. Mas a colheita é algo abençoado. Quem vai andando e chorando, enquanto leva as sementes pelo caminho, retornará com alegria, trazendo os feixes. Interessante que as palavras hebraicas aqui, usadas aqui pelo salmista, trazem a ideia de levar algumas poucas sementes e retornar com grandes feixes, com uma abundância. Assim então é a vida do servo de Deus, nos momentos de sofrimento, quase nada diante da alegria da bênção de Deus. Queridos irmãos, que mesmo nos momentos difíceis, confiemos na ação de Deus. Mesmo do trabalho duro, o trabalho que é necessário passar para o nosso crescimento, para moldar o nosso caráter, para nos transformar. Às vezes, nós só valorizamos a conquista. Às vezes, nós só valorizamos aquilo que nós já conseguimos e conquistamos. E é interessante que precisamos valorizar o suor do nosso trabalho. Deus então nos ensina que em meio a tribulações, a marcha não foi estéril, ela produziu colheita abundante. Assim então, irmãos, as nossas crises,
E diante desse salmo tão interessante, nós vemos que Israel aprendeu a viver também a partir do sofrimento. A nova situação de conflito é vista como um tempo de semeadura, um tempo de trabalho, um tempo duro, mas nós vamos firme, mas que será fonte de futuras alegrias. Assim deve ser então o povo de Deus. Aprendemos a viver com o sofrimento num tempo onde as pessoas defendem somente a prosperidade, onde as pessoas defendem somente ganhar. E a pergunta da palavra de Deus para nós essa noite: temos demonstrado então confiança em Deus, mesmo em momentos de aflições? O salmista confiava que a alegria da colheita superaria muito a dureza do trabalho. E assim, meus irmãos, foi com o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Lucas capítulo 23, verso 46, então ele diz: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Na cruz, Jesus entregou a sua vida, pois ele sabia, ele confiava em Deus, que tinha o melhor para cada um de nós. Mesmo no momento difícil, ele confiava que Deus estava fazendo o melhor. Ele sofreu plantou com o seu sangue, para que nós hoje colhêssemos a alegria da salvação, a alegria de reconhecermos que pertencemos e somos povo do Senhor. Se não temos nada a agradecer, agradeça pelo Evangelho revelado à sua vida. Se você não tem nada para agradecer, agradeça pela salvação que Deus tem revelado a você. Se você não tem nada para agradecer, agradeça pela palavra sendo pregada ao seu coração, porque não é palavra de homens, é a palavra divina, poderosa de Deus. Para concluir, diante das dificuldades, então nós somos chamados a agradecer. É fácil não? É fácil não. Quantas lutas, quantas injustiças, quantas pessoas violentas, quantas doenças, quantas e quantas lutas, quantas e quantas dificuldades. Olhe para Cristo, olhe para a cruz, olhe para o Senhor, confia neste Senhor, porque esse Senhor é um Deus pessoal, é um Deus que quer agir, quer confortar, quer consolar. A palavra de Deus diz que este Consolador há de guiar-nos. Confiar na ação de Deus, confiar naquilo que Deus faz, confiar no amor e na bondade do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos aprender mesmo em meio a dificuldades, que essa seja uma característica do povo de Deus aqui da Igreja Presbiteriana de Mojimirim. Sonhar, saber que o Senhor no tempo oportuno há de acrescer, há de abençoar. E o que nós temos que fazer é semear.
é trabalhar. E no momento então da colheita, não esquecemos o que fizemos para chegar à colheita, o que foi feito para chegarmos à abundante colheita. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Agora eu queria que nós nos preparássemos para a Santa Ceia do Senhor. Eu vou chegar ali à mesa e vou convidar o Christian para estar lá comigo. Os irmãos que estão preparados para a ceia do Senhor, são esses irmãos que já professaram sua fé e que estão em comunhão com a igreja. Olha, às vezes as pessoas falam assim: eu não vou participar da ceia porque me excluíram. Não é isso. O caso não é esse. O caso é que nós precisamos entender o que significa a ceia. Precisamos entender a importância de termos compromisso com Cristo Jesus, para aí sim participarmos da ceia. Não participarmos sem realmente saber ao certo o que é o privilégio que é estar diante da mesa. Porque hoje aqui está sendo obedecido a palavra de Deus. Porque o que nós vamos fazer aqui diante dessa mesa é uma ordenança sagrada de Cristo. Foi o próprio Senhor Jesus que instituiu. Não foi a igreja presbiteriana, não foi as igrejas evangélicas, foi Cristo que instituiu este momento. E nós chamamos isso de sacramento. E sacramento tem essa ideia: ordenança divina, ordenança sagrada. E nós estamos então diante da mesa, diante da ceia, obedecendo esta ordenança. Por isso, para que o irmão participe conosco, para que o irmão esteja conosco participando, o irmão precisa estar em plena comunhão com a igreja. Mesmo você oriundo de outra igreja evangélica, mas lá na igreja que você é oriundo, você está em plena comunhão com a igreja, também você pode participar. Então vamos abrir a nossa Bíblia, 1 Coríntios 11, 1 Coríntios capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si.
Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém. Então a gente precisa saber, a gente precisa se examinar, a gente precisa entender, porque se nós não entendemos, é claro que o contexto aqui do apóstolo Paulo era uma igreja que não entendeu a ceia, era uma igreja que não sabia realmente o significado da ceia. Mas nós aqui vamos nos esforçarmos para entendermos esse compromisso, essa obediência à palavra de Deus. Então o Senhor Jesus, na noite que foi entregue, instituiu para o seu povo este sacramento, a Santa Ceia. Para nós da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós cremos em 2 sacramentos. Um que é porta de entrada para nos tornarmos membros da igreja, que é o batismo. E a segunda ordenança é a que nós estamos diante dela hoje, a Santa Ceia do Senhor. E aqueles então, por suas vidas, que estão às vezes em ignorância das verdades fundamentais do Evangelho, não está apto para ser. Mas aqueles que já compreendem que estes elementos não são maldição, mas sim bênção, são elementos espirituais que vão acrescer na minha vida, na minha comunhão para com Deus, estão convidados a cear. Porque nós não queremos dar a ceia ou entregar a ceia para ser de maldição. Pelo contrário, nós queremos, assim como a palavra de Deus diz, que ela nos dê realmente entendimento, conhecimento. Porque quando ceamos, nós declaramos a todos, testemunhamos de Cristo, testemunhamos o que Cristo fez por nós. Para alguns, a ceia são só elementos para relembrar. Para nós não. Para nós a ceia, este momento com o pão e com o suco de uva, é um momento que estamos diante da presença do Senhor, onde assim como nós estamos vendo este pão e este suco de uva, assim é a verdadeira presença de Deus em nós. Estamos vendo esses elementos símbolos que não mudam, continuam sendo pão, continua sendo suco de uva. Aqui não vai transformar nem em carne, nem em sangue, tudo bem no sangue não. Mas esses elementos são concretos, nós estamos vendo. E assim também é a presença de Cristo. Quando olhamos para esses elementos, sabemos que pertencemos e que Cristo se faz presente em nós. E cada vez que ceamos, nos alimentamos espiritualmente da graça, da bondade, do amor de Jesus e do nosso crescimento para com Deus. Toda vez que ceamos, é como se tivéssemos essa ligação direta com o Senhor dos Senhores. Então nós vamos orar consagrando esses elementos, o pão e o suco de uva, e depois nós vamos então distribuir os elementos. Tá bom. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós clamamos o Teu nome, Pai, por este momento santo, diante da Tua presença santa, diante do Teu poder, diante da Tua graça. Nós queremos bendizer o Teu nome, Senhor, e fazer desse momento realmente de crescimento para as nossas vidas, momento esse marcante, para que possamos demonstrar que cremos no verdadeiro sacrifício do Senhor dos Senhores. Sabemos que esse pão continua sendo pão, sabemos que esse suco de uva, Senhor, continua sendo suco de uva, mas nós consagramos a Ti esses elementos, consagramos a Ti esses símbolos que representam, ó Pai, o momento
de morte de cruz, e o momento a qual nós estamos aqui celebrando, onde o Senhor, ó Pai, venceu a morte, o único que venceu a morte, o Senhor, o nosso Deus. É isso que estamos aqui celebrando. Por isso, nós colocamos esses elementos diante de Ti e pedimos que o Senhor santifique-os, para que eles sejam realmente elementos de purificação, de consagração, de que somos e que pertencemos ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Então, nós vamos ter um hino, né? Enquanto nós temos o hino, os elementos serão distribuídos. E os irmãos, por favor, que forem receber os elementos, se coloquem em pé, por favor. Na hora de começar o hino, eu vou levá-lo até você. Então, o Senhor Jesus disse: esse é meu corpo que é dado por vós. E o Senhor Jesus disse que este é o cálice da nova aliança com o Senhor. Dois minutos. Bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados, e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Algum irmão foi omitido na distribuição dos elementos, ou do pão, ou do... Apesar que aqui está tudo junto, né? Está bem prático, né? Só abre a tampinha aí, cuidado, vira ao contrário, abre a tampinha e depois abre o copinho, tá bom? É por causa desse momento que vivemos, está tudo higienizado aí, tudo... ninguém está tocando naquilo que você vai comer ou tomar, tá bom? Então, meus irmãos, aqueles que estão aí com o pão, com esse pedacinho, é claro que, como é uma representação, é um símbolo, que só para demonstrar aquilo que Cristo fez por nós, não importa a quantidade ou o tamanho, importa realmente ter este elemento que o Senhor Jesus colocou ali, o pão. E o Senhor Jesus, em Mateus 26, 26, diz:
tomai, comei, isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos nós comamos do pão, todos nós juntos, comamos. Depois, por semelhante modo, o nosso Senhor Jesus tomou também o cálice, depois de haver ceado e tendo dado graças, como há pouco fizemos, em seu nome, e deu aos discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todos nós, irmãos, tomamos e façamos uma reflexão das nossas vidas. Bebamos todos. Eu vou pedir para os demais irmãos que estão assentados se ficarem em pé, para a gente orar. Pai, aqui estamos diante desse momento santo, louvando o Teu nome, te bendizendo, por estarmos com o Senhor à mesa. Obrigado por o Senhor estar nos dando essa compreensão, Senhor. Obrigado por o Senhor estar nos dando esse momento de purificação, esse momento de consagração, esse momento de confirmação de que somos seus, assim como o Senhor nos confirmou, ó Pai, ali no batismo, selando, marcando. Hoje estamos, Senhor, mais uma vez demonstrando este selo, este compromisso com o Senhor. Obrigado, Pai, por nos fazer parte da Tua graça, da família de Deus, assim como diz lá em Efésios, família, povo de Deus. Louvado seja Deus por sermos povo separado Teu, Pai. Continua conosco, Pai, continua com as nossas vidas, nos guardando em Tuas mãos, nos guardando com o Teu poder, nos guardando com o Teu agir. Em nome do Senhor Jesus, faça isso, Pai. É o que pedimos, em nome do Senhor. Amém. Pai, queremos também Te rogar a Tua bênção nessa semana que se inicia hoje, Pai. Guarda nos Teus cuidados, ó Pai. Livra-nos do mal, Senhor. Nos fortalece nas tentações, ó Pai. Nos dê mais da Tua graça, derrame mais da Tua misericórdia, e que essa semana, Senhor, possamos iniciar realmente, Senhor, refletindo que somos povo Teu, que pertencemos a Ti, que, ó Pai amado, que o Senhor Deus traga isso ao nosso coração, e que possamos nos alegrar durante toda essa semana, desfrutando, Senhor, do Teu cuidado para conosco, da Tua bondade para conosco, do Teu amor para conosco. Continue, Senhor, nos dando saúde, continue, Senhor, nos dando disposição para o trabalho, para as atividades. Continue conosco, Pai, nos orientando em todas as coisas. Rogamos isso a Ti, em nome de Jesus. Gratos por este culto, gratos pela Tua presença bendita, gratos, Senhor, pela leitura da Tua palavra, gratos por podermos cear, estar diante da Tua mesa. Gratos por tudo isso, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.